Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o diácono Claudio Machado, este é o presbítero Maciel Silva e nós estamos aqui mais uma vez comentando com vocês acerca da Bíblia Sagrada. Nós fizemos o último, a terceira etapa do e depois, né? Ainda tem mais um pedacinho que a gente quer fazer, mas a gente está lendo o texto, está analisando, porque a Bíblia em si tem muitos textos que diz e depois destas coisas, e depois então nós estamos analisando esse conteúdo. E temos o assunto da escola dominical, que a gente gosta muito da escola dominical e quer comentar a respeito, porém, como nosso objetivo é fazer o reino de Deus crescer, já existe o presbítero Anderson fazendo um comentário e nós então sentimos a liberdade de comentar sobre outros temas. Provavelmente a gente volta a fazer o comentário da lição, mas por enquanto vamos abordar outros temas. Nós queríamos abordar o tema do Sermão do Monte, só que a escola dominical, domingo que vem, já começa o Sermão do Monte, então está garantido. E nós vamos agora começar aos poucos abordando temas, parábolas de Jesus. Hoje nós entraremos na primeira das parábolas que nós escolhemos, não é uma ordem cronológica, não tem uma ordem sequencial que nós vamos falar delas, nós vamos lendo aquela parábola que nós acharmos interessante, a gente no particular comenta alguma coisa e na sequência vem fazer a exposição do conteúdo para vocês. Hoje nós falaremos sobre a parábola do filho pródigo. Marcel. Pai do Senhor Claudio, Pai do Senhor Pai do Marcel. Senhor a todos os nossos amigos. Temos aqui essa proposta de estudo da Palavra de Deus, como o Claudio já falou. Temos o presbítero Anderson com a reflexão da escola dominical. E lembrando que esse domingo, Claudio, a gente encerra o trimestre, né? Amanhã encerramos o Tem café da manhã na sede. Café da manhã na sede. E próximo domingo nós estudaremos os princípios do reino, abordado por Jesus, né? Inclusive, eu lembro quando há muitos anos nós discutimos sobre esse assunto. São as bases do reino de Deus, principalmente as bem-aventuranças. Nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Vamos compreender ali a oração do Pai Nosso. Muita gente pensa que o Pai Nosso é para a igreja. Não, o Pai Nosso é usado para a igreja, mas o Pai Nosso é dos judeus, tanto que a igreja só vai surgir em Atos e a nova aliança só vai surgir depois da cruz. Então, logicamente, o Pai Nosso, que é no início do ministério de Jesus, é para os judeus, que é o início do ministério de Jesus, logo depois de ser batizado. Então, veremos que o Pai Nosso, ele não é uma oração para ser repetida. Ele é um modelo de oração. De vez em quando a gente vai para os locais, vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. E aí vai. Mas hoje, Claudio, como proposto, a parábola do filho pródigo. De primeira, Claudio, já digo que eu tenho uma certa dificuldade em relação a algumas epígrafes de textos, né? É bem verdade que quando Lucas escreveu estas parábolas, ele não deixou o tema, né? Esses temas foram colocados posteriormente pelos tradutores da Bíblia e pelos organizadores da Bíblia. Eu mesmo, se for comentar um texto, eu posso colocar um tema em cima. A leitura diária que a gente faz todo dia. Tem um epígrafe que todo dia o comentarista coloca, mas não necessariamente ela está na Bíblia. Isso. A parábola do filho pródigo, como nós conhecemos aqui, ela está dentro de um contexto, né? Do texto do capítulo 15 de Lucas, e fala, são 3 parábolas, e são as parábolas dos perdidos. Exatamente. Os perdidos. E olha a sabedoria de Jesus, pega nesse gancho teu aí. Ali tem 3 tipos de perdidos. Ali tem a dracma, né? Isso, a ovelha. A ovelha e um homem perdido, um ser humano perdido. Na sequência aqui, primeiro é a ovelha perdida, depois é o filho pródigo, e depois ovelha, dracma e por último o filho. Pronto. Eu até lembro de uma mensagem que eu preguei lá no Santa Cruz uma vez sobre esse tema. E esses perdidos aí, eles estão em 3 escalas. Quem for pregar, é interessante ficar atento a isso. Jesus está falando de 3 tipos de perdido. Aquele que está perdido no mundo, que é a ovelha. Está perdido lá fora. O pastor deixa as 99 e vai atrás dessa uma ovelha. É a ovelha perdida. Está perdido no mundo. As outras voltaram para o aprisco e ela ficou lá envolvida com as coisas do mundo. Está perdida, está sob risco. É a primeira, perdido no mundo.
pode ser o desviado. A segunda é a dracma, perdida dentro de casa. Perdida não se acha, está perdida dentro de casa. Você pode procurar que ela está dentro de casa. E observe que a mulher, quando encontrou a dracma, fez festa. Às vezes a gente faz festa pelo que vem de fora, mas não faz festa pelo que está dentro de casa. E o último é a do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32. Eu até quero fazer a leitura do texto todo. E este aqui, Marcel, está perdido aonde? Dentro de si. Ele está perdido dentro da sua própria mente. Aqui não diz que ele está no mundo, aqui não diz que ele está na igreja, diz que ele está dentro de si. E a prova disso está no versículo que nós vamos ler, que é o versículo de número 17. O texto, já vou adiantar, diz assim: então, caindo ele em si, quando ele se tocou, ele disse: rapaz, o que eu estou fazendo? Claudionor, daqui a pouco Claudionor vai estar explicando para a gente o que é parábola, Certo, né? certo. E porque Jesus se utilizou muito de parábola para falar com as pessoas, né? Inclusive, Claudionor, ele cumpre uma profecia de Isaías, né? Quando ele disse: eu falarei ao meu povo por meio de parábolas. Jesus cumpriu isso. Sim. Uma das coisas que eu acho mais bonita nas parábolas de Jesus é a liberdade que ele dá de interpretação, né, das suas palavras. E eu aprendi com o presbítero Anderson, pai do senhor Anderson, sobre interpretação, e compreensão do texto. Compreender o texto é aquilo que é a exegese. Exegese, é extrair o texto. E a interpretação é a exegese. E o presbítero Anderson disse assim: olha, apesar da gente bater bastante na exegese, se usado de forma sadia, não há pecado na exegese. Não interfere a essência do texto. Não interfere a essência do texto. O problema é quando a exegese ela é forçada. E quando ela é forçada, ela beira então e leva à heresia. Legal. E nas parábolas de Jesus... O presbítero Anderson é formado em letras, viu? Então, nossas deferências. Vamos aprender com quem sabe. Como diz o Francisco Machado, né? Nosso conhecimento é parcial, é limitado. É limitado. E trazendo então isso aqui na aplicação, eu acho lindo a liberdade da gente interpretar aqui a parábola ou as parábolas de Jesus. Aí eu quero fazer aqui uma observação, viu? Nota de rodapé. Eu vi alguém pregando certa vez em Lucas 15 e insistiu em dizer que não são 3 parábolas, é uma só. Eu vi isso, Já viu? Eu vi isso agora bem recente. São 3 parábolas. Parábolas, aliás. Claudionor e os nossos amigos, eu consigo observar aqui, Claudionor falou sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. E enquanto eu estava lendo aqui, me veio à mente o seguinte: será que só era um filho que estava perdido? Marcel, a nossa abordagem hoje, ela vai levar a 6 pontos de vista diferentes. E um desses pontos de vista é a do outro filho. Nós vamos analisar, porque nós queremos que você tenha uma compreensão. Quem seria você destes 6? Como é que na prática da vida as coisas acontecem? E aí eu já vou explicar o que é parábola. Sim. Olha, quando Jesus deu os ensinamentos, ele estava na terra, ele começou a falar por parábolas, porque haveria coisa que o povo não compreenderia, haja vista ser ele o Filho de Deus, haja visto o seu conhecimento e a sua compreensão de todas as situações. Jesus então passou a falar por parábola. Ele queria dizer que o reino dos céus era de uma forma, ele dizia: o reino dos céus é semelhante ao pai de família. Aí ele explicou. Ele quis dizer que quem trabalhasse para Deus receberia galardão. Aí ele falou, aquele pai de família que plantou uma vinha, que nós vamos falar sobre ela também posteriormente. Bem recente, o pastor Fernando, lá em Gameleira dos Crentes, deu um estudo para obreiros e foi nessa linha que ele entrou, e muito saudável a compreensão dele. Então, Jesus passou a utilizar-se de expressões, ensinamentos que seria da compreensão de todos, sem logo fazer ninguém ligar a ninguém, a não ser a questão do rico e Lázaro,
É a única que há uma linha de interpretação que diz que é parábola e há uma linha de interpretação que diz que é história. Nós vamos deixar isso aí lá para a época. Inclusive, eu acho que, se eu não estou enganado, eu e Maciel divergimos nesse ponto. Se eu não estou enganado. Quando chegar nessa época, a gente vai rebater o assunto e nós vamos ver a respeito. Jesus, então, utilizava o seu ensinamento de forma genérica. A parábola, ela serve para homem, ela serve para mulher. O filho pródigo não é só para o homem, é para a mulher. E você lendo o texto, você não vê apelo nenhum ao sexo masculino. Verdade. Você vê apelo ao filho. A parábola, ela não serve exclusivamente para quem é de uma terra ou quem é de outra. Tipo, quem é de Israel, quem é do Japão ou quem é do Brasil. Ela vai ser utilizada em Israel, ela vai ser utilizada no Japão, ela vai ser utilizada no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo. Ela é genérica. A parábola também, ela não marca tempo, senão ficaria presa ao passado. Ela é do passado, ela é do presente e ela será do futuro das próximas gerações que fizerem uso. E na parábola tem um ensinamento, uma verdade contida nas parábolas. Sendo assim, Jesus utilizou de um conhecimento comum, né? Seria quase se fosse um didaquê, como é lá nos gregos, um conhecimento comum, e este conhecimento comum ele orientou, ensinou a todos. E hoje nós temos a parábola do filho pródigo, que de prima face, ou de primeira mão, de início, ou a priori, falando difícil, né? A priori. Eu já quero dizer para os irmãos que filho pródigo não é aquele que desvia, que vai para o mundo e volta. Não é. Nesse sentido aí você poderia usar até o da ovelha perdida. Você poderia usar de repente até o da dracma perdida. O filho pródigo é aquele que vende tudo quanto tem. Pródigo, prodigalidade, ou prodigalismo, é aquele que esbanja, aquele que vende tudo quanto tem. Aí você vai para Apocalipse e está escrito: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então o filho pródigo, ele vendeu tudo quanto ele tinha. E antes da nossa abordagem fiel das 6 tipos de pessoa e pontos de vista que estão na parábola do filho pródigo, Marcel, eu quero falar para os irmãos que, fazendo uso da Bíblia Thompson, a minha, que é uma versão ampliada, Almeida Revista Contemporânea, ela na página 1763, ela tem algo sobre o filho pródigo. Isso aqui é só uma introdução. Nós vamos entrar daqui a pouco, nós vamos ler daqui a pouco. O filho pródigo, ele tem na vida uma queda e um declive e um aclive. Ele tem uma caída e uma subida. E ele tem um ponto mais baixo disso aí, que certamente, como eu me identifico, Maciel também se identifica, nós falamos nesse tanto sobre esse assunto, você vai se identificar. O filho pródigo, você vai encontrar, segundo o comentarista aqui da Bíblia Thompson, e eu assino embaixo, ele começa no versículo 12, falando de uma obstinação dele. Versículo 13, egoísmo da parte dele, são coisas que caem, que derrubam, entendeu? São obras da carne, que inclusive Tiago, no comentário que eu fiz hoje de manhã com Misael, Tiago corta isso aí. Abra aí a tua epístola de Tiago, capítulo 3, de 13 a 18, que você vai ver. Então, obstinação, versículo 12, vou descendo com a mão para você entender. Obstinação, versículo 12, egoísmo, versículo 13, separação, versículo 13, sensualidade, versículo 13, destruição espiritual, versículo 14, humilhação, versículo 15, e fome, versículo 16. Quando diz que o ladrão, que é o diabo, naquele caso lá, fazendo a aplicação, não vê senão matar, roubar e destruir, é porque ele quer ver você na lona. Isso. Aí lá embaixo, versículo 17, caindo ele em si. Quando ele caiu em si, vem o reconhecimento, vem a resolução, vem o arrependimento, vem o regresso, vem a reconciliação, que o regresso diz que o bom filho a casa torna, né? Uhum. A reconciliação, que é o pedido de perdão. Aí depois de pedir de perdão e reconciliar, vem roupas novas, vem anel no dedo e vem regozijo, que é festa. Então veja que existe uma obstinação, uma queda, uma parte mais baixa, um reconhecimento e uma restauração. Eu gostei demais disso aqui. E na restauração é anel no dedo, roupa nova, pé calçado, banho tomado e assim por diante. Agora nós vamos entrar
na linha da nossa live, que é comentar sobre os 6 tipos de pessoas que estão presentes na live. Vamos ler o texto todo logo? Bora. Vamos. O que você ia falando? É justamente, Claudio, como nós vamos tratar do ponto de vista, principalmente na questão da parábola do filho pródigo, é bom também, eu saliento, que o pano de fundo dessas parábolas, por que Jesus contou essas parábolas? Né? O texto nos diz que Jesus estava com pecadores, cobradores de impostos, e escribas e fariseus. Seu público-alvo, né? E escribas e fariseus vieram indagar Jesus. Olha, Jesus come com pecadores, Jesus se ajuda, recebe pecadores, porque Jesus, ele, quando começou o seu ministério, ele começou fazendo milagres, né? E começou sendo aplaudido. Atraiu gente. Atraiu gente. Só que quando viram que Jesus estendeu a sua misericórdia a leprosos, a adúlteras, excluídos da sociedade. aos excluídos da sociedade, aí já começaram a criticar Jesus. Porque os extremamente santos da época, os exageradamente santos da época, exageradamente santo é boa, né? Eles odiavam o pecado. Eles odiavam o pecado. Mas para a hipocrisia deles, era bom que aqueles pecadores continuassem existindo, né? Porque se alguém apontasse algum erro do indivíduo e diz, não, tem alguém pior do que eu. Quando você polariza, né, você vai ter um bom, um branco e um preto, um alto e um baixo, um gordo e um magro. Você vai ter... Então, quando polariza, você vai ter um pobre e vai ter um rico, que até eles utilizavam disso aí para exploração. O pecado! Aí o cara veio oferecer o sacrifício pelo pecado e eles vendiam para aquele pecador. Nesse pano de fundo, o que dá a entender que Jesus estava em determinado lugar com os pecadores, os publicanos, e chegou os exageradamente santos da época. Exageradamente. E Jesus propôs na parábola, perceba que há outra coisa, das muitas coisas que tem como nas parábolas, uma delas é: alguém está do lado de dentro e alguém está do lado de fora. 99 no aprisco e um fora. Um fora. Alguém perdido dentro de casa, 10 dracmas, uma perdeu 9 estava guardada, uma estava perdida. Uma perdida dentro de casa. Dentro de casa. Ninguém roubou. Na terceira parábola, ninguém roubou, não fugiu, não fez nada. Está dentro de casa. Na terceira parábola, que é a do filho pródigo, Jesus junta os dois casos em um só. Se no primeiro alguém está perdido fora a ovelha, e deixa eu te perguntar, ovelha tem consciência de que está perdida? Eu sei que você nunca criou ovelha. Eu criei ovelha. Criou ovelha? Já criei. Ovelha tem consciência de que está perdida? Eu criei entre os anos 88 e 89, lá em Delmiro Gouveia. Tem não? Se eu disser você que tem. Ela tem consciência que está perdida? Solta esse... Você tem 2 cachorros criando aqui, né? Eles vão... Solte numa rua em que ele não conhece, ele vai ter ciência de que ele está perdido, ele vai procurar o caminho de casa. Por que ele vai procurar o caminho de casa? Porque ele tem ciência de que ele está num lugar errado. Compreendi. Então, existe ovelha que está perdida, mas tem dificuldade de voltar para casa. O pastor vai lá. Por isso que a ovelha estava até gemendo, ela estava ferida. Nós temos a dracma, que estava perdido dentro de casa. E a mulher foi lá e fez festa. E parece até esquisito fazer festa, porque encontrou uma moeda. Aí a gente tem que voltar ao contexto histórico da época. A questão ética, a questão moral, a questão cultural. Por exemplo, você que já assistiu alguma dramaturgia de época, principalmente de alguma cultura do Oriente, você já percebeu que às vezes tem dramaturgia que a mulher tá usando um véu e tem algumas moedas agarradas ao véu? Sim, em volta sim. Aqui, em algumas culturas antigas, o que acontece? Quando a mulher saía de casa, Claudio, ela recebia dos pais algumas moedas.
Saía de casa para morar com seu esposo. E alguma moeda. Aquelas moedas era garantia de que... Porque para nós em Alagoas tem o sair de casa, tem o fugir. Fugia. E fulano e tal, carregou fulana fugiu. E lá de Alagoas... Rapaz, aí, eu já escutei muita história de aí eu não fugir. sei se isso aqui vai parar lá no Gilmar, né, Gilmar? Nos Sturt, não é meu filho. É. Aí o que é que acontece? Essas moedas, em algumas culturas, quando a mulher saía de casa, casada, era a garantia de que, por exemplo, se o seu marido morresse, ela ficasse viúva, ou ela fosse largada injustamente pelo seu marido, essas moedas eram a garantia de que ela podia voltar para casa dos seus parentes. Isso aqui vale para a igreja. Muito bem. Então, se ela perdesse uma das moedas, ela perderia a salvação, o direito de voltar para a casa do pai. Na parábola do filho pródigo, nós temos um perdido fora e perdido dentro de si, E o outro perdido dentro de casa. mas a gente vai ver que o outro filho está perdido dentro de casa. Quem é você na fila do pão? Tá me trazendo umas expressões novas. Quem é você na fila do pão? Gente, nós vamos começar a Vamos ler descobrir aqui. isso aí. Quem somos nós na fila do pão? Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32, é uma leitura 32. longa. E de antemão eu já adianto a você que nós vamos abordar seis pontos de vista diferentes dentro da parábola do filho pródigo. E nós queremos saber qual desses aí é você na fila do pão, né? Isso. Eu vou fazer a leitura todinha para não dar divergência nas versões que eu estou na É que eu tô com a King James. King James, Não, né? vai Você dar, tá vai, na dar, contemporânea. vai dar diferença. Então, Pronto. eu vou fazer a leitura sozinho aqui. E você em casa acompanha a gente. E você acompanha, pega uma Bíblia e acompanha aí. Versículo 11 de Lucas, capítulo 15, versão Almeida, Revista Contemporânea. Jesus continuou o que tinha começado das demais parábolas, da ovelha, da dracma. Certo homem tinha 2 filhos, é Jesus contando a parábola agora. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Eu me levantarei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus, aquele negócio que a gente estava comentando, Sim. e contra ti. Foi um assunto que nós estávamos discutindo aqui na intimidade. E mais para frente você vai Fora saber, dos bastidores, né? é um outro tema. Pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Inclusive quem deu esse ensinamento foi Jesus, só para. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se agarrou e se moveu de íntima compaixão e correndo o abraçou e o beijou. O pai viu o filho, correu, abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos, observe que o pai nem deixou ele completar a sentença: trazei-me depressa a melhor roupa. Porque qual era a sentença? Ele ia dizer que não era digno de ser chamado seu filho. O pai já cortou. Aí o pai disse: trazei depressa a melhor roupa, presta atenção. Vestiu com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Ó, roupa, anel e sandália.
Trazei o bezerro gordo, ó, 4 coisas, e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar, já começaram a matar o boi com alegria ali. Continuando, versículo 25. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos servos, olha, nem entrou, ele estava perto de casa, chamou um dos servos, oh, vem cá, chamou um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo, o que está acontecendo? E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, ficou fora, porque quis. Não queria entrar. Então saiu o pai. Rapaz, isso é forte. Saiu o pai e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer as tuas ordens, e nunca me deste um cabrito, Marcel. Marcel, isso é uma infâmia. Mas daqui a pouco, um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, não, o filho desperdiçou o que o pai deu, se o pai deu era o filho, com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrássemos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eis a parábola do filho pródigo. E aqui eu já começo fazendo a relação de um dos personagens da parábola. Aqui é o nosso rascunho, viu? O primeiro personagem da parábola que eu chamo a atenção ali, Marcel, está no versículo de número 13. São os amigos do filho pródigo. Comenta aí o que você quiser e vamos discutir o versículo 13. Claudio, ao mesmo tempo que essa parábola ela é maravilhosa porque apresenta o amor do pai, ela é também muito intrigante. Você sabia que no Oriente Médio, pregar na parábola do filho pródigo é um insulto. Esta parábola não é aceita para a cultura do Oriente Médio. Explica aí, pessoal, por quê. Por quê? Porque no Oriente é impossível aceitar que um filho desrespeite o pai. No Brasil, filho só tem herança depois que o pai morre. Fora isso, é uma expectativa de herança. Quando o filho ele pede a herança ao pai, ele está dizendo assim: pai, para mim o senhor morreu. Sua administração não está me valendo de nada. Não, morreu. Para mim o senhor não existe mais. Porque ele está pedindo a parte da herança dele. E a herança só se dá depois que o pai morre. Depois que o pai morre. E ele está dizendo para o pai: pai, para mim o senhor morreu. O senhor não existe mais. Isso é um desrespeito. Então, na cultura Oriente Médio, e até, se não me engano, segundo o Alcorão, esse filho deveria ser apedrejado pelo conselho, né, da cidade, deveria ser apedrejado. Então é intrigante. Mas nós temos aí, Claudio, os pontos de vista dos personagens presentes nesta parábola. Nós queremos, irmãos, que você que é nosso interlocutor, nós queremos que você se posicione. Aqui tem 6 pontos de vista nessa parábola. Em qual dos 6 você se encaixa? E o primeiro deles aqui é o ponto de vista dos amigos, versículo de número 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Desperdiçou como? Com amigos. Desperdiçou com, como disse ali o outro, com sensualidade, com festas. O primeiro ponto de vista aqui é daquelas pessoas que quanto pior, melhor. Aí ele tem para gastar. Vamos aproveitar. Vamos gastar. Faltou alguém para dar um conselho. Não tinha aquele que dissesse: você está errado. Rapaz, como é que você fala um negócio desse com seu pai? Você nunca percebeu que o teu pai é quem te ajuda? Mas não.
viveu regaladamente. Festa por cima de festa, amigo por cima de amigo, noitada, zombaria. Parece até os filhos de Jó, fazendo meio mundo de festa, aí uma festa por dia, e no final de semana Jó ainda ia oferecer um sacrifício por eles. Você sabia que existem aqueles que não estão nem aí preocupados com o prejuízo que estão dando, eles querem consumir? Sim. Existem pessoas que convivem conosco que a intenção delas é só corroer. Lourdes, inclusive, minha esposa estava me dizendo que antigamente as pessoas trabalhavam para guardar. Hoje, conversando com minha mãe, conversando com a mãe dela, o pai dela, a gente vê o quanto eles ainda são econômicos, ainda querem guardar. Aí ela diz, hoje existe uma geração que não está nem aí para quem trabalhou para guardar, eles querem consumir. Menino quer levantar 10 horas da manhã, se levantar, quer deitar de madrugada, não está nem aí. Quer o tênis tal, quer a roupa tal, quer a viagem tal, quer fazer tal coisa. É a geração de hoje. E a primeira pessoa que aparece aqui são aqueles que só querem consumir o que é dos outros. Deus nos guarde de sermos desta forma. Esses aí não estão nem aí nem para quê, nem para quê, nem para quê, né? Parece até aqueles amigos de Roboão, lá do Antigo Testamento, que fizeram Roboão perder um reino, aliás, perder 10 tribos, quando Roboão toma conselho com eles e fala ao povo o que não deveria falar. Aproveitando a deixa, Claudio, e tem a questão que esse rapaz, ele se ilude por achar que aqueles indivíduos eram amigos de verdade. Porque estava sempre junto dele. Os elogios, aplausos. Não, você é o cara. Você é o cara. As meninas. Você é o gatão. Você é o gatão, tá. Olha a roupa que você tá vestindo, né? Não sei o quê, tem um... É o crush? Não, como é que diz assim, ovelha não dá pra casar com gato, tu lembra de Toninho de Aripibu, gato com ovelha não dá bem, aí você é meu gatinho, tal, etc. Enganando-se, querendo ser enganado, enganando-se a si mesmo. Então, é o primeiro ponto de vista, preste atenção para você, de repente, não estar sendo canal de maldição na vida de alguém. Na parábola do filho pródigo, alguém era canal de maldição na vida de alguém. Poderia-se dizer que o migrador, o cortador, o destruidor, o devorador estava dentro da casa dele com os amigos dele. Verdade. Segundo tipo de pessoa, porque são 6 abordagens e com certeza tem abordagens maiores aí para frente. Segundo tipo de pessoa, o dono dos porcos. Versículo 15. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ou seja, será que a história de quem ele era não chegou nos ouvidos desse cidadão? Porque dentro do contexto, Jesus está falando para os judeus, e para os judeus, porco era um animal imundo, não se criava porco, muito menos trabalhava-se com porco, mas aquele cidadão, com certeza ele dá-se a entender que ele criava outros animais, mas ele mandou... botou o judeuzinho para ir cuidar de porco. Ou seja, aqueles que zombam, aqueles que fazem por questão, fazem questão de humilhar, de massacrar. Poxa vida, dizem que quem foi rei nunca perde a majestade. Aí quando o camarada ouviu a história dele, de onde ele veio, os bens que ele tinha, de repente viu esse camarada aí na terra dele lá, sei lá, gastando ao léu, ele disse, tá bom, destaque, o tempo vai passar. O tempo passou, eu tenho um serviço para você. É porque ele chegou na cidade, Claudio, ele chegou abafando. Então ele deve ter Chamou contado... a atenção de todo mundo. Tomou umas pingas e começou a falar demais, e a notícia se espalhou na cidade. E a mulherada que estava em volta, e os amigos que estavam em volta? Olha, tem um otário ali, todo dia tá gastando dinheiro, tá aí, de onde é esse dinheiro? Ele roubou de quem? Não, ele não roubou não. Foi do pai. E aqui é uma mera explicação, nós não estamos dizendo que está no texto bíblico não. Mas é a conjectura nossa. É uma conjectura particular, você não é obrigado a aceitar não. E tu sabe que às vezes o camarada está com o bolso cheio de dinheiro e passa um outro meio desajeitadinho ali, fedendo a cocô de porco, porque dono de porco tem que feder a pocilga, não tem pra onde correr. Aí o cara, que fedor é esse, rapaz? Eu que estou conjecturando, né? Que fedor é esse, rapaz? Aí o camarada olhou assim e disse, a coisa roda, e o filho pródigo, que nós não sabemos o nome, e é por isso que é parábola, porque não tem nome,
vai pedir emprego na pocilga dele. E ele diz, eu tenho um serviço para você. Aqui no meu escritório. Né? Meu boy para ir levar a informação e trazer. Não. Eu quero ser vendedor de porco. Não. Você vai dar comida. Você vai tratar dos meus porcos. Pense aí, dando banho no porco, lavando o porco, dando massagem no porco. Era tão de um jeito que nós continuamos o texto aqui. E este personagem era tão ruim que o versículo diz que ele desejou, o filho pródigo, comer da comida dos porcos, bolotas, alfarrobas, da comida dos porcos. Na minha terra é lavagem. Você junta aquele resto de comida e joga lá para os porcos. Ele desejou comer aquilo, mas até aquilo ele era proibido de comer, Marcel. Ei, não vá comer a comida do porco não, viu? Tá contado, viu? Essa comida aqui é pro meu porco. Não vá comer não. Já encontrou esse tipo de gente, Marcel? Já encontrou aquele... não pisa aí não para não sujar. Ué, cuidado para não sujar isso aí, viu? Pessoas ligadas exclusivamente ao que é material. Na cultura de hoje, as pessoas querem amar as coisas e usar as pessoas. O indivíduo, aquele indivíduo, para ele, um porco valia mais que um ser humano. Um porco valia mais que um ser humano. Porque o ser humano podia ficar com fome, mas o porco não. Aí vem a pergunta. Será que você se encaixa nesse perfil? Dessa pessoa que, quando vê a pessoa na lona, ainda quer empurrar ele mais para baixo para que ele verifique se o fundo do poço já chegou ou não? Você já encontrou pessoas, Claudio, que tem um monte de justificativa para não dar uma ajuda a um mendigo? Alguém que está ali no centro da cidade, pedindo uma ajuda, por favor. Mas ele, com facilidade, ele gasta dinheiro em coisas que são prejudiciais para ele próprio? Rapaz, o camarada não compra comida, mas enche a cara de cachaça. O cara, como o Marcelo está dizendo, não dá uma esmola, mas se embriaga que cai bêbado. Usa droga e assim pode. Cuidado para você não ser desse tipo de pessoa, porque a parábola do filho pródigo narra a história do filho pródigo, mas no contexto desse rapaz, algumas pessoas estavam ali participando. Às vezes você olha para alguém e diz, olha o filho pródigo, mas será que não é você quem está fazendo ele experimentar o pior da sua vida? Falando mal da pessoa, sabe? Falando mal, querendo ver a pessoa morta e... fulano, Cuidado, porque a Bíblia registra que as pessoas estavam no contexto do filho pródigo. E aqui não tem aplausos, não. O texto fica registrado aqui para que você perceba a ruindade do coração daquela pessoa, porque o versículo 16 diz assim, ó, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Rapaz, o dono dos porcos proibiu que os outros funcionários dessem comida a ele, para ver o pior. Como é que uma pessoa dessa se salva, Marcel? Meio mundo de gente querendo ver a sua morte. Vamos à frente? De um lado nós temos uns que sugou dele, que ele alimentou muita gente, ele fez muita gente cheia com certeza, com certeza. Né? E do outro, quando ele sente fome, cadê os amigos, Claudio? Marcel, os amigos que estão no versículo 13, é só enquanto o cara tem. Você quer ver uma coisa? Na hora da dificuldade, a Bíblia diz que nasce o irmão na hora da dificuldade. Na hora da dificuldade é que você vê quem é a pessoa. Quem estava junto contigo. Quando você adoece, quem é que estava junto para cuidar de você. Quando você está na cama, quem é que vai te visitar. Quem é que dá um oi, quem é que te dá um bom dia, quem é que lembra do teu aniversário. Esses são os amigos. Agora, tem pessoas como os amigos e tem pessoas como este, dono dos porcos. Vamos à frente? Vamos. Vamos ver o terceiro tipo de pessoa que aparece na parábola do filho pródigo. Está nos versículos do capítulo 15 de Lucas, nos versículos 17, 22, 23, 24 e 26. São os servos do pai. Estes aqui
Deixa eu te falar. Por que eles estão no versículo 17? É porque estes servos do Pai são aqueles que, são calados, não dizem nada, mas estão trabalhando e sendo bem alimentados. Eles viram tudo que aconteceu ali, a partilha e tudo mais. Ninguém deu opinião, ninguém disse que estava bom, que estava ruim. Certamente o pai disse, busca a mala do meu filho, que meu filho quer ir embora. Ou até o próprio filho disse, pega lá minha mala. O servo foi lá caladinho, pegou a mala, entregou, conjectura nossa, porque os servos são sujeito oculto neste texto. Só tem um servo que fala lá no finalzinho, quando o outro irmão chega e diz, e aí? Quando o filho mais velho chega. Aí ele vai esclarecer. Mas estes personagens são admirados pelo próprio filho pródigo. Versículo 17, quando ele se toca, diz assim, então caindo ele em si, disse, quantos trabalhadores ou jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? A regalia já não era mais importante, porque às vezes a pessoa se julga por ter uma propriedade, por ter uma banheira de hidromassagem, por ter um cavalo árabe, por ter uma Ferrari. Ele aqui está querendo somente comer. Eu passei pela experiência do Covid-19, vem quando eu falo, e eu queria só respirar. Só respirar. Não estava preocupado com bem nenhum, eu só queria respirar. Este rapaz aqui admira que os servos de seu pai comem bem, tem abundância de pão. E aí, quer pão, quer geleia, quer queijo, quer rapadura, quer cocada, quer feijoada, quer abacaxi, quer banana. Tu quer o que mesmo? Tá na mesa aí. E aqui me chama a atenção duas coisas, Claudio, que me deixa dar liberdade de interpretar. Primeiro, quando ele diz assim, quanto jornaleiro meu pai tem abundância de pão, ou seja, ele, em determinado momento, ele deduziu que o pai dele era uma pessoa ruim. Lá atrás. Ele deduziu que o pai era uma pessoa ruim. Que lá na frente é o mesmo sentimento do irmão dele. Do irmão dele, correto. Só que nesse momento, quando ele caísse, ele disse, opa, eu que errei. Meu pai não era ruim. E quem prova que o pai é bom são os sujeitos ocultos. São os empregados. Os empregados, porque até os servos de meu pai passam bem. Outra coisa que me dá a interpretar aqui é que, será que em algum momento ele não desprezava a comida dos empregados, que com certeza não era igual a dele, que ele era filho. Não, isso aqui é cor de empregado, leva lá para os empregados, eu não quero isso aqui não. Aí agora ele está dizendo assim, opa, a comida dos empregados era boa. É boa. Às vezes o camarada não sabe o que tem. É preciso surgir os empregados para que ele saiba que ele vive bem. E os empregados aqui, Maciel, têm uma qualidade muito grande. Eles estão simplesmente trabalhando, quietos e suportando todas as crises. Sabe o que me faz lembrar? Quando Elias, aqui a mente vem, vai trabalhando e vai vindo as coisas aqui. Quando Elias, e eu sei que quando eu falo também, a sua mente também vai trabalhando aí. Quando Elias se esconde na caverna, ele diz assim, olha, o que tu tá fazendo aí? Só eu fiquei. Se eu morrer, aí já é um acréscimo meu, se eu morrer, agora o senhor para. Aí ele diz, olha Elias, vem cá, tu tá comendo o que esses dias, esses tempos aí de seca? Eu tô comendo pão e peixe. Tem uns 7.000 que tá comendo pão e água. Que a comida deles é inferior à tua. E eles não estão escondidos não, filho. Não estão correndo com medo não. Que inclusive o pastor deu aquele estudo. Foi terça, né? Uhum. Terça na outra terça, na terça anterior. Terça anterior, isso. Deu estudo falando sobre a mulher que vai a Eliseu. É Eliseu que ela vai? Isso. Meu filho que morre? Meu marido, teu servo. Não, do filho que morre não. Meu marido, teu servo, servir ao Senhor. O que ele disse? Só resta azeite. Ainda tinha azeite. Meu marido, teu servo, serviu a Deus e tu sabes. Ali seria Obadias escondendo estes homens lá que Elias desconhecia desses homens até aquele momento. Mas Obadias pagou do próprio bolso. Isso. Deu a eles pão e água e eles comeram. Qual a aplicação disso aí? Talvez eu, Claudionor, você que está nos assistindo hoje,
que pode ir ali no hiper, eu não vou dizer não fazer propaganda, mas pode comprar um quilo de corvina, pode comprar um quilo de picanha, e por alguma situação que a gente acha ruim no momento, a gente reclama e diz, Deus me esqueceu. Mas comendo picanha. Comendo picanha, comendo corvina. Mas tem gente. Filho pródigo. Tem gente que está comendo, sabe o quê? Farinha com sal. E tá dando glória a Deus. Tá tomando café com farinha. Tá comendo fruto de palma. E tá dando glória a Deus. E tá dando glória a Deus. Somos sérios. Pega amendoim, faz a paçoca, come amendoim, pega a rapadura, come a rapadura, bebe água e diz, eita, hoje Deus caprichou comigo, ó, chega todo bucho cheio e tá dando glória a Deus. Eu digo farinha com sal, porque já fiz isso já. Só Não, que hoje eu faço, eu tenho casa, vou comer uma farinha com sal, pra mim é chique. É pizzaiolo, rapaz, depois fazendo isso. Mas eu já comi fruto de palma, eu já tomei café com farinha, em momento de necessidade. Minha mãe já precisou comprar fato lá na cidade de Cristópolis, do falecido seu Dé. Minha mãe comprou fato e tratava o fato para vender esse fato tratado para comprar comida para nós. Eu fui chapa, carregava, descarregava caminhão, caçamba de pedras para ganhar uma mixaria para ter o pão do outro dia para a gente comer. Podemos fazer antes de você continuar, uma aplicação para os nossos amigos e irmãos que são crentes e que são obreiros? Capriche. Tem gente aí que chega na igreja e diz assim, ô meu irmão, pai do Senhor, e aí, o irmão trabalha aqui na obra? Sou só auxiliar. Misericórdia, misericórdia. Ô irmão, sou só diácono. Mas é com desprezo. É com desprezo que fala, como que ser auxiliar, ser diácono, ser presbítero. E esquece da comida boa que vem comendo. Tá entendendo? Tem gente varrendo igreja. Que tá dando glória a Deus. E aliás, você sabe que tem obreiro, eu fiquei sabendo há uns tempo atrás, não vou dizer, mas nesse mundo de meu Deus, que estavam fazendo uma organização e alguém chegou pro obreiro e disse assim, ô irmão, ajuda aqui a carregar a cadeira. Ele disse, isso é coisa de diácono, não é de presbítero não. Cuidado, a parábola do filho pródigo está mostrando, Claudiono mostrou um gráfico aí de coisas que levam à ruína. À ruína. Eu não vou nem acrescentar a esse negócio que o Maciel falou aí, que eu sei do caso. Eu não vou nem acrescentar. Mas observe que aqui no versículo 17, estes sujeitos ocultos, chamados servos do Pai, eles estão presentes. Vamos ao versículo 22. Ali ele foi lembrado. Lá junto dos porcos, eles foram lembrados como alguém que está comendo bem, não sei o que, tal. Vamos ao versículo 22. Olha o que esses servos fazem. O pai, porém, disse aos seus servos. Os servos ouviram uma ordem diretamente do pai. Acesso, que nem ele tinha. Acesso. Ouviram direto da boca do pai. Isto é vantagem. Isto é intimidade. Isto é acesso. O pai disse aos servos, trazei-me depressa a melhor roupa. Quem é que tinha a mão sobre a melhor roupa, Marcel? Os servos. Vestiu com ela e depois de vestido, ponde-lhe. Quem é que ia pôr o anel no dedo do filho? Os servos. Os servos. Ouro, patrimônio, tesouro. Quem é que cuida do tesouro? Os servos. Os servos. Os servos comem bem. Os servos têm intimidade com o pai. Os servos têm a melhor roupa, logo tem o melhor agasalho. Os servos estão com a mão sobre o tesouro. Depois tragam a sandália e ponde nos pés. Quem é que tinha sandália? Os servos. Quem é que tem capacidade de orientar o caminho para aquele que está com os pés vacilantes? São os servos. Será que nesta parábola você também não deveria ser um servo? Em vez de ser um amigo, os amigos, em vez de ser o dono dos porcos. Tem muita gente querendo ser o dono dos porcos. Não quero falar com o porco, não quero falar com o dono dos porcos. Aí já... Tem gente que quer ser o cutelo na mão de Deus, né? Ele quer ir lá e quer cumprir o negócio. Mas não, aqui o servo fica calado. O servo participa de tudo quieto, calado, boca pio.
para não atrapalhar. Não é da conta dele, não se mete. No entanto, é ele quem cuida de tudo, é ele que está com a mão em tudo. Quem é que tem melhor vantagem? Vamos à frente, versículo de número 23. Ele ainda diz mais: trazei o bezerro gordo e matai-o. São vocês quem têm o poder da administração daquilo que está sendo resguardado há muito tempo. Os servos. Comamos ou comer com quem? Ele ia comer com quem? Com os servos. O dono da casa, o pai de família, que ia comer com os servos. E alegremo-nos, estes servos aqui, por causa de tudo isso que eles vivem, calado, quieto, estão vendo, mas olha, para quê? Como dizia meu pai quando era vivo, por que não pega a língua e bota dentro do saco? Para que ficar comentando? O Sócrates vai falar das 3 peneiras. A peneira da verdade, a peneira da justiça e a peneira da necessidade. É verdade o que você está dizendo? Já foi julgado, realmente é verdade? E mesmo que tenha sido julgado, seja verdade, esteja sendo julgado e foi condenado, tem necessidade de você comentar? Que benefício trará isto? Estes servos aqui mostram que o vento tempestade, dificuldade financeira, sobe, desce, Covid, não sei o que, eles estão caladinhos, só desfrutando daquilo que o Pai está proporcionando a eles, dentro da casa do Pai. E tem mais uma, comendo na mesa do Pai, se alegrando junto com o Pai. Versículo de número 24 ainda. Aí o pai faz uma confissão para os filhos, para os servos, melhor dizendo. Este meu filho estava morto e reviveu. Quem foi que ouviu isso? Os servos. Os servos. Já imaginou Deus como é que vê o servo dele, o servo da sua obra? Como é que Deus vê? Deus poder dizer, eu estou triste. É um antropomorfismo, né? Eu estou triste. Eu estou alegre. Ou como eu estou gostando do teu serviço. Mas Deus falar para o servo. Por quê? Porque esse meu filho estava morto. Foi para o mundo. Acabei de dizer que é cair dentro de si. E estou usando a expressão mundo. Mas entenda na contextualização. Claudio, ele quis morrer. Isso. Você lembra que no início a gente falou que quando o filho ele pede a herança ao pai, para ele o pai morreu? Aqui o pai mostra quem morreu de verdade. Não é o pai, quem está morto era ele, né? Morto dentro de si. Então você que está pensando aí, né, porventura esteja nos assistindo, está aí pensando em sair da casa do pai, sabe que quem vai morrer é você. Não é o pai. Verdade, verdade. O pai é a essência, é a raiz, é onde está a seiva. O galho que separa da seiva é que se acaba. Isso. Versículo 26. Este servo ainda são chamados pelo filho mais velho e responde a ele. O filho mais velho vem até eles e pergunta, ou seja, tem informação do que está acontecendo, não está desatualizado, irmãos. Ô irmão, na parábola do filho pródigo tem alguém atualizado. Na parábola do filho pródigo tem alguém que está sabendo de tudo que está acontecendo. Quem é essa pessoa? O servo. O servo, irmão. Será que você não é como servo? Vamos à frente, porque ainda tem mais coisa por aqui. Aí nós temos aqui o 4º tipo de pessoa, que é o filho mais velho. O filho mais velho. O filho mais velho é o 4º tipo de pessoa. E agora a lapada é grande. Versículo 25. E o filho mais velho estava no campo. Ele foi para o campo sozinho também. Ele não está dentro de casa, ele está do lado de fora. Ele não está nem acompanhando o que está acontecendo na casa, porque para dar tempo do irmão chegar, do irmão ter um encontro com o pai, do pai mandar matar o cordeiro, do pai mandar fazer a festa, de preparar a festa, eu vejo o negócio começando de manhã e estando concluindo à noite, o camarada estava fora. O filho mais velho estava fora. Nós temos alguém aqui que tá por fora. Meu pai dizia igual o rabiola de jumento. Está por fora, não está sabendo de nada. Mas se você não está no centro, tem que estar no centro da vontade de Deus. Tem que estar acompanhando os acontecimentos. Aí você está lá fora, está perdendo alguma coisa. Aí este filho mais velho volta. E tem gente que é como este filho mais velho. Comente o que você ia comentar sobre ele. Sobre o filho mais velho. Quando no início a gente falou sobre os perdidos e achados,
E o pano de fundo era justamente que os de dentro de casa, com Jesus, eram os pecadores e publicanos, e do lado de fora eram os escribas e fariseus. Jesus conclui aqui, então, Claudio, a mensagem que ele quer passar, que ele passa, aliás, para os que estão do lado de fora, mostrando que há situações onde quem está dentro de casa, em algum momento está mais perdido do que quem está fora. O filho mais velho, o que ficou em casa, ele estava mais perdido do que o filho que saiu. Ele não sabia o que está acontecendo. Por quê? Também, corroborando o que você está falando. Perceba que quem recebeu a herança não só foi o filho mais novo. Isso aí é interessante observar, porque eu vou pegar o texto aqui. Cadê, Marcel? Aqui, ó. Ele, porém, respondeu: olha, versículo 29, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Aí eu sou obrigado, como advogado que sou, a dar as provas da infâmia deste filho. Certo homem tinha 2 filhos, leia-se, o mais novo e o mais velho. O mais moço deles disse a seu pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Não pertencia coisa nenhuma, vamos para frente. E o pai repartiu os bens entre os 2. Versículo de número 12. Partiu entre os 2. Agora eu vou ler de novo o que ele disse para o pai. Ou seja, é um mentiroso. É um mentiroso aqui nessa história. Não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo. E acaba trazendo uma mentira contra o próprio pai. Ele nem encarou o filho. Ele difamou o irmão. Ah, este teu filho, não sei o quê. Aí ele chega e diz aqui, ó. Cadê o versículo? Versículo número 29. Isso. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ué, como assim? Você recebeu a parte da herança. Você recebeu a sua parte da herança. Aí o pai diz: meu filho, se ainda me sobrou alguma coisa, que o pai não diz esse se ainda me sobrou, o pai diz assim, ó, versículo 31. Filho, tu sempre estás comigo, quer dizer, você está sempre na minha casa, comendo do que é meu, apesar de você já ter o que é teu. Ei, e quem sabe se ele estava fora, não era lá da herança dele, cuidando do que era dele lá, quem sabe? Meu filho, tu sempre estás comigo, e todas estas coisas são tuas. Aí, Claudio, Eu não estou dando a festa, não é do que é teu, não. Eu estou dando do que é meu, o que é teu eu já te dei. Agora, se você quisesse ainda participar, você poderia. Rapaz, isso é pesado demais, velho. Aí aqui vem a questão. Se no início a gente falou que quando o filho mais novo pede a herança, na visão dele, o pai morreu, o filho mais velho agiu do mesmo jeito quando recebeu a herança, porque ele poderia ter rejeitado a herança. E a Bíblia não diz que ele rejeitou. Ele pegou. A Bíblia não diz Outra que ele questão, lembra que eu falei sobre a cultura no Oriente? Quando o pai era desrespeitado, era obrigação do filho mais velho sair em defesa do pai. E o filho mais velho não saiu. Não saiu em defesa. Não tem ele agindo aqui defendendo. Ele senta e pega a herança. Então ele agiu igual ao irmão mais novo. A diferença é que o irmão mais novo foi embora de casa e ele ficou. Aí aqui... E ele ficou alheio. Isso. Ó, dá aquela ideia dos filhos que largam os pais velhos. O pai fica velho, o filho mora na cidade, mas não dá atenção ao pai. Estava fora. O texto diz que ele estava fora. E aqui, Claudio, eu me lembro de uma frase... Aqui, ó, versículo 25. O filho mais velho estava no campo. Estava lá fora, ó. E quando voltou, ninguém sabe quando. Aí aqui eu me lembro de uma frase que eu vi e eu concordo e eu vou replicar. Deus se ofende menos com a sinceridade do pecador do que com a hipocrisia do santo. Pesado, mas é verdade. Ou seja, o filho que saiu de casa caiu em si e disse: pequei contra meu pai.
e ele reconhece o pecado dele, não é do fato dele ter gasto a herança, mas dele ter pedido a herança e ter pego a herança. Desrespeitou o pai. Desrespeitou o pai. O crente, o santarrão que ficou dentro de casa, não reconheceu o seu erro. Pegou a herança, ficou caladinho, afastou-se do pai, deixou, ele não estava, ele estava afastado, ele estava no campo, ele não sabia nem o que estava acontecendo. Aí o que acontece? Ele se julga o correto, quando ele volta para casa e o pai vai dialogar com ele, ele diz, este teu filho, ele renegou o irmão. Observe que este é o perfil da pessoa que prefere ver o criador de porcos salvo, ver os amigos corruptos lá, ou corruptores salvos, mas o irmão morto. Eu prefiro meu irmão morto. Aí... Quando na realidade é filho do mesmo pai, da mesma mãe, provavelmente, né? Do mesmo pai, da mesma mãe, que viveu no mesmo ambiente. Muitas vezes, dentro da igreja, a gente prefere que a prostituta seja salva, que o ladrão seja salvo, que se converta. Paulo diz, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, a todos seja anunciado o evangelho, mas não quer que aquele irmão que estava dentro da igreja junto com ele, aquele irmão seja restaurado. Não aceita que aquele que foi criado junto com ele tenha melhor condição nesta ou naquela situação. Aí aqui eu estou apresentando a figura do irmão do filho pródigo, do filho mais velho. E aqui ainda, para encerrar essa parte do filho mais velho, Claudio, de minha parte, tenho mais duas observações. A primeira é que o filho mais velho, ele se enche de ira por o pai receber. Por quê? Porque infelizmente, e aqui eu me coloco também, nós no plano da salvação, no plano de Deus da salvação, nós queremos em algum momento que Deus salve quem a gente gosta, mas não salve quem a gente não gosta. Por exemplo, eu quero que Claudionor vá para o céu, eu sou amigo do Claudionor, mas será que eu me agrado de que Deus se empenhe com o mesmo amor que sente pelo Claudionor por alguém que já me fez raiva? Por alguém que me decepcionou? E aí a ótica da salvação é do Criador, né? E muitas vezes no plano da salvação nós queremos interferir no plano do Salvador. Esse filho mais velho, o que é que ele diz? Opa, eu não quero que o senhor ame, eu não quero que o senhor salve. Logo este. Esse teu filho que fez tudo isso contigo. Logo este. E ele esquece do que ele mesmo estava fazendo naquele exato momento. Agora eu quero abrir os nossos olhos para um detalhe. Claudionor, leia aí o versículo, quando o pai fala com os servos, para, deixa eu ver aqui, versículos de número 22. O pai, porém, disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa. Faça ponto. Ponto. Para quem é a melhor roupa? Para o filho? Para o melhor filho. Vamos para Jacó e José? Para quem foi que Jacó deu a melhor túnica? Para José. O filho mais amado, o filho mais querido. Na sua ótica, então, por mais que este filho tenha feito todas essas atitudes, o pai nunca deu esta roupa para o filho que estava dentro de casa, declarando implicitamente uma situação, um estado de coisas. Quando o outro filho voltou, que pediu perdão, é como se colocasse o pingo no i. Pronto, meu filho, sempre foi teu, está aqui. Eu reconheço as tuas atitudes. Continue. Tem aqueles dois filhos que diz, o pai manda fazer uma coisa e ele diz, não vou. Aí o outro diz, eu vou. Só que o que disse que ia não foi. E o que disse que não ia foi. Então nós estamos nesse contexto aí. Continue. Continua a leitura? No mesmo versículo, sim. Trazer depressa a melhor roupa, vestiu com ela, sim. E ponde-lhe um anel na mão. Quem na Bíblia recebeu um anel de autoridade? Vai, me esclarece aí para eu não passar vergonha. José. O mesmo José. Recebeu de Faraó. Faraó disse assim, ó, toma o meu anel. Não dá para tirar aqui. E hoje ninguém, a partir de hoje, ninguém será
superior a ti no Egito, a não ser eu no trono. Eu no trono. Ou seja, se tirasse o trono de Faraó, Faraó ficaria abaixo de José. Ele disse, aqui maior que tu, só eu, porque eu sento no trono. Autoridade. O pai imediatamente colocou o filho como gerente de tudo que era seu, e o outro filho que não... Olha, mais uma corroboração. O outro filho, mais velho, o melhor, na sua ótica, né? Não estava presente, não gerenciava o que era do pai, o pai estava com a vaga de gerente vaga. Ou seja, a primogenitura passou para o mais novo. O mais novo. Isso aqui é que o tempo não dá, porque isso aqui vai lá na igreja. Aí quem vai entrar primeiro no reino de Israel? Israel ou a igreja? A igreja. Então deixa aí para outra oportunidade. Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Aí o que é que acontece? O pai, o filho, aliás, recebe a melhor roupa, o filho recebe o anel e recebe a sandália. Por quê? Ele recebe a sandália. Porque a partir daquele momento ele é recebido como filho dentro de casa. Então os empregados... Novos pés, novos passos. Então os empregados, é todo acesso à casa, tudo do pai. Então os empregados não podiam reduzir o filho a menos do que filho. Porque ele foi recebido como filho. E aí, nós já vamos pular desse filho mais velho para entrar no filho mais novo. Que são 6. Nós já passamos dos amigos, do dono dos porcos, dos servos do pai, que parabéns aos servos do pai, se você é servo, ó, meus parabéns. Passamos do filho mais velho, agora vamos para o filho mais novo, que é displicente, que é pretensioso, que quando o camarada precipitado, que gasta tudo quanto tem, são aquelas qualidades, não, aquelas desqualidades, aqueles adjetivos, né? É obstinado, é egoísta, causa separação, vive da sensualidade, que gasta tudo que tem, tanto material quanto espiritual, que é humilhado, que passa fome, mas que depois ele reconhece, versículo de número 17, e aqui nós temos uma questão forte. O versículo 17, ele vai dizer assim, ó, preste muita atenção. Este filho reconhece. Então, caindo ele em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Versículo 18. Eu me levantarei, irei ter com meu pai, primeiro ato, me levantar, segundo, ir ter com meu pai, e direi, o que eu direi a meu pai? Pai, pequei contra os céus e perante ti. Ponto. Aí continua, já não sou digno de ser chamado teu filho. Presta atenção, trata-me como um dos teus jornaleiros. E ele cumpre o que ele fez. Aí, versículo 20, ele se levantou, foi na direção do pai. Versículo 21, o filho disse, quando encontrou o pai que abraçou, fica de olho aí no versículo 18, que eu vou para o versículo 21 aqui. Ele disse, pai, está lá no versículo de número 18. Não, meu pai tem abundância, 18. Pai, eu estou no 21. Pequei contra os céus e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto. Quando ele ia dizer, recebe-me como um dos teus jornaleiros, o pai, ó, cortou. Sabe por quê? Porque Deus nos dá aquilo que a gente pede. Se este filho pede para o pai recebê-lo como um dos servos, o pai teria dificuldade em reabilitá-lo como filho, porque o desejo do coração dele era ser servo. Preste muita atenção. Aí, ou seja, o que está no versículo 19, o pai não deixa ele falar. O pai não deixa ele falar. Até ele confessar o pecado, o pai reconhece. Mas quando ele vai dizer, recebe-me como um dos teus jornaleiros, o pai corta e é o que é que diz assim, o pai, não sou mais de ser chamado teu filho, o pai, porém, disse aos servos, opa, traz aí a roupa. Traz aí a roupa ligeiro, traz a roupa, traz o anel. E não é qualquer roupa, é a melhor. Traz a sandália. Quando este meu filho estava morto e reviveu. Vamos fazer festa, porque meu filho voltou para casa. Aqui tem a qualidade de ser filho. É de confessar pecados. E outra coisa, Claudio, sem querer interromper. De receber o perdão. Quando ele diz assim... De ser restabelecido. Este meu filho estava morto. Aí, o que eu interpreto... que ele não está identificando que ele tem mais de um filho. Ele está dizendo, os dois estavam mortos. Mas este aí reviveu. Por que ele reviveu?
Porque ele caiu em si. Ele reconheceu o erro que ele cometeu, enquanto o outro não. E aqui a figura que eu deixo para você deste você não quer reconhecer que errou? Você não quer voltar atrás? Você não quer perceber de onde você veio, onde você está, o que está acontecendo? Não é possível que eu vou continuar nesta situação. É isso que o texto chama você a atenção. Caindo em si, ele voltou. Faça uma ponderação de onde você está, o que está acontecendo, o que você está fazendo e observe que você ainda tem a oportunidade de deixar esta situação, esta vida e voltar em direção ao Pai. E ainda corroborando com isso, Claudionor, é o seguinte: quem somos nós? Será que nós não estamos fazendo igual o filho mais velho? Que ao invés de reconhecer o erro, a gente está justificando? Imagine o diálogo de alguém com o filho mais velho dizendo assim: rapaz, tu pegou a herança também? Imagina ele dizendo assim: não, mas é porque o meu irmão lá pediu, o pai deu, eu tive que garantir a minha. Por que ele não renunciou? Muitas vezes nós estamos justificando nossos erros, estamos encobrindo nossos erros, apontando a falha dos outros, mas você, mas fulano faz pior, mas fulano fez isso, como se o erro de fulano fosse sempre maior do que o meu. E tem um detalhe. Ei, recebe terra! Tem um detalhe. O pai está observando tudo isso. O pai está observando tudo. O pai está observando tudo. Tudo. E vai chegar o momento... Não adianta o filho chegar e dizer: olha, eu sou o bambambam. O pai diz o quê? Eu não botei o anel no seu dedo porque você não merecia. Eu não te dei a roupa nova porque você não merecia. Eu sei disso. Este filho fez o pai, o filho mais velho, né? Fez o pai sair da festa e vir conversar com ele cá fora e ele não entrou, Marcelo. O pai saiu da festa, tá lá, o filho mais velho estava no campo, versículo 21, chamando um dos servos, tá, versículo 22, o servo lhe respondeu, versículo 23, ele se indignando, não queria entrar, versículo 28, então saindo o pai, insiste: meu filho, vem meu filho, meu filho, irmão, não fica triste com alguém que regressa não, irmão. Fica triste não, vai lá e se alegra também, faz festa junto. E ele não só ficou triste, ele ficou revoltado. E se você é o filho mais novo, poxa, reconheça que você fez isso numa imaturidade, volte aos pés do pai, regresse, retorne, restaure o que tinha antes, fique firme, vá lá, tem anel para você, tem roupa, tem anel, tem calçado, tem festa, tem boi, tem servos. E também, Claudio, gente, não importa o que fez você cair em si. Se foi uma doença, se foi um acidente, se é falta de emprego, se é falta... O importante é que você caia em si e reconheça: eu pequei, e eu vou pedir perdão. E eu vou me reconciliar com meu pai. Faça isso, sabe por quê? Porque o pai pode ter dentro de casa a melhor roupa e o melhor anel, e está lá guardado, porque quem está dentro de casa não está merecendo receber. E você que vem pode se tornar merecedor dessa roupa. Essa questão do perdão aí, nós estamos com uma live em desenvolvimento. O título é O Pecado, as Confissões Auriculares e o Perdão de Deus. Nós vamos... desenvolvimento. É um tema que vai dar muita polêmica, então nós vamos trabalhar bem, porque nós gostamos de falar, mostrando o texto bíblico para evitar qualquer coisa, porque está escrito, então sola scriptura. Tem mais uma visão aí, Cláudio? Tem um último que é a figura do pai. E aí agora eu chamo muita atenção porque nós temos alguém que foi confrontado pelo filho, alguém que não discutiu, entregou ao filho: você acha que minha administração não está boa, mas calado. Beleza, tá aqui o que é seu. Alguém que viu o filho indo embora e que marcou vigília, aguardando o filho voltar. Passa um período, o filho nada e ele de olho na estrada. De repente recebia a notícia do filho: o filho lá tá assim, lá tá dessa forma. E ele, meu filho vai voltar. Eu dei melhor comida para ele, meu filho vai voltar. E que de repente, ao longe, ele vê um vulto, porque quando alguém vem distante, você não identifica exatamente. Você vê um vulto. De dia ou de noite, você vê um vulto. De dia você vê mais longe, de noite você vê mais perto, você vê um vulto. Aí, quando olha o vulto, eu acho que esse filho tinha alguma coisa no caminhado
que chamava a atenção. Eu não porque sei. fisicamente não dava para identificar. Eu não sei. Porque ele voltou sujo. Mas o pai viu, imediatamente correu, lançou-se nos braços, ouviu a confissão e quando o filho foi dizer que queria ser recebido como um dos jornaleiros, ele tapou a boca do filho. Mandou chamar os servos, prepara a melhor roupa, melhor anel, calçado, a melhor roupa, o anel, calçado, mata o bezerro, faz festa. Este é o mesmo pai que está lá no meio da festa se alegrando e o outro filho chama lá fora e ele sai calmo. Mas meu filho, vamos entrar, meu filho, vem, vamos entrar, vamos. Vem, meu filho, vem, vamos entrar, vamos. E o filho se alegra porque você não voltou. Meu filho. Aí eu pergunto para você, olha a visão deste pai. Este meu filho estava morto, morreu dentro de si. Ele queria que eu morresse. Mas quem morreu foi ele declarou que eu estava morto, mas quem estava morto era ele. Mas ele voltou. E aí, irmãos, para encerrar a live, que a hora já está boa e já ultrapassou todo o meu limite aqui. Eu tinha um compromisso e já foi a hora do meu compromisso. Tudo tenha paciência. É a paciência aí que eu estou chegando. Este pai traz-nos uma figura também, irmãos. São 6 figuras que nós estamos apresentando na parábola. Não é só o filho pródigo, tem o irmão. Não é só o filho pródigo e o irmão, tem o dono dos porcos. Não é só o filho pródigo e o irmão, o dono dos porcos. Tem os amigos, tem os servos e agora tem o pai. O pai que recebe de volta, que restaura, na visão do que o Marcel acabou de passar, que coloca o filho como gerente, que dá a ele uma posição de destaque, que recebe o filho de volta. Nós queremos ir para o céu, não queremos? Mas, de repente, aquele filho pródigo vai voltar e quer para o céu também. E aí? E cabe a nós... Qual é o céu que nós vamos estar? E cabe a nós não atrapalhar quem também quer entrar no céu. Porque o céu não é só para nós. Eu vou dizer para você uma coisa. A parábola do filho pródigo, ela nos ensina que coisa boa é cair em si, já que está perdido dentro de si mesmo, revelar isso, pedir perdão, ser restaurado. E nós, como bons servos, vamos ouvir, vamos ver, vamos agir, mas calado, porque a bênção do Senhor está em nós fazermos com que aquele filho seja restaurado, restituído. E se você tiver a condição de pai, com muita sabedoria, receba seu filho de braços abertos. E se você tiver a condição de irmão, não cometa os erros do irmão mais velho, mas aprenda com os erros dele para que a festa seja para todos e você participe da festa também. Muito bom, muito bom. Quer dizer mais alguma coisa? Rapaz, eu queria dizer para a irmã Lourdes que deixasse mais 1 hora de live, mas o compromisso é inadiável. Então, Deus abençoe a todos vocês. Esperamos contribuir para você crescer na graça e no conhecimento e dizer, se você é o filho que se foi, volte. Se você está na casa do Pai, não se entristeça porque alguém foi recebido. E se você está na posição de pai, que aqui pode ser um pai sanguíneo, pode ser um pai espiritual, não questione a volta. Porque tem gente que bota tanta dificuldade. Porque né? Só receba. Receba. É um filho faça festa, que está voltando. Barco. E se você está na qualidade de servo, um servo prudente, participa do banquete. Irmãos, daqui a pouco esse conteúdo vai estar no YouTube, certo? Eu gostaria que os irmãos se inscrevessem no nosso canal, está lá no YouTube. Vai estar no meu Facebook, no Facebook do Maciel, no meu Instagram, no Instagram do Maciel. Compartilhe, curta, comente, envie para alguém. E se quiser fazer anotações para pregar na igreja, você que gosta de pregar, fique à vontade. Fique à vontade, nós não tem problema com isso não. Nós estamos analisando a Bíblia e estamos vendo que está dando certo. E tem muita gente ouvindo e se identificando. Então, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Ponto final. Nós, como servo, estamos fazendo a nossa parte, anunciando o reino. Ventinho bom aqui, natural. Tem hora que o sol vem, o sol vai. Nós estamos sentados de boa aqui, confortáveis. Descontraído. O sofá do homem é top aqui. Deus te abençoe. Pai do Senhor, até a próxima. Aí a próxima pode ser uma parábola, pode ser não, mas nós temos a intenção de falar sobre todas as parábolas. Tá bom? Aí quando chegar no Rico e Lázaro,
A gente vai ter uns Uns pega bom. Pode ser, É gente. uma parábola? Rapaz, isso é uma história, moça.